A inocência de seus sorrisos traz esperança de dias melhores. A luta diária contra esse mal acaba dando muita força e resistência à busca da vitória final diante do pesadelo que parece mesmo não ter fim. Elas, por sua vez, representam em qualquer época a geração vindoura, que trará um futuro melhor para o mundo. Falo das crianças, mas infelizmente as que comentarei hoje estão condenadas a viver sob um constante enfermo, um triste legado do ego humano. Senhoras e senhores, hoje falarei das crianças de Chernobyl. Os efeitos da radiação no corpo humano é algo extremamente relativo, já que quase sempre dependerá do tempo em que está exposto à fonte emissora de tal energia. Geralmente são atribuídas malformações, cânceres e outros problemas de saúde oriundos da exposição aos raios de urânio emitido pela emergência nuclear foram muito comuns nessa geração. Um estudo feito pela professora Meredith Yeager, do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, o NCI, e publicado na revista Science, aborda gerações pós-Chernobyl. A mesma decidiu fazer esta pesquisa com cerca de 200 famílias de um grupo que, no mínimo, alcança 600 mil liquidadores, ou, como ficaram conhecidos, os biorobôs, e foram responsáveis diretos pela limpeza do teto do reator número 3 com os escombros do antigo reator número 4, cuja história eu detalhei em uma série de vídeos aqui no canal. Seja como for, assuntos que trazem Chernobyl à tona sempre causam arrepios e curiosidade. Naquela época, falando do ano de 1936, as mães gestantes tiveram seus filhos com câncer de tireoide devido à altíssima exposição nos 2 dias a seguir, o desastre e a falta de informações da população. Porém, em regiões que foram mais afetadas, como na Belarus ou Bielorrússia, os dados não são precisos para afirmar algo sobre as crianças que lá vivem e fazem tratamento contra algo desenvolvido pela radiação, ainda na gestação ou infância. Abre aspas. Posso dizer sem exageros que para nós, Cuba tem sido a salvação. Fecha aspas. A frase é de Natasha Salimova, em 1999, em um artigo da agência da AFP. O governo cubano participou ativamente no que fosse possível para ajudar as crianças que foram vitimadas por esse mal invisível. O filho de Salimova é portador de paralisia cerebral e foi uma das crianças que participou do programa Niños de Chernobyl, Crianças de Chernobyl, oferecido pelo governo da ilha. De 1990 a 2011, a cidade balneária de Tarará, a 27 km de Havana, recebeu 21.864 ucranianos, russos e bielorrussos que tiveram contato com a radiação emitida após a explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl. O programa foi desenvolvido para dar suporte médico, psicológico e social aos pacientes e seus acompanhantes. No ano de 1989, o governo ucraniano fez um chamado para uma ajuda humanitária em grande escala, visando justamente os afetados pelo acidente em questão, sendo Cuba o único no mundo a responder o chamado. Quando, em 29 de março, cerca de 139 crianças desembarcaram no país e foram recebidas pelo próprio Fidel Castro. Uma equipe médica foi dividida em 4 grupos. A primeira fazia o registro dos casos com maior gravidade. A segunda equipe era responsável pela análise dos impactos psicológicos. O terceiro e quarto grupos foram designados a casos com maior complexidade. O tempo variava para o tratamento. Algumas crianças ficavam um mês ou meses na ilha, a depender do caso a ser trabalhado. Muitas crianças que tiveram contato com a radiação desenvolveram algum tipo de câncer. A maioria devido à tireoide e leucemia. Outras tinham atrofia muscular, problemas de pele e intestinal. Os médicos avaliaram também que a grande maioria que chegou em Cuba tinha algum tipo de estresse pós-traumático. Portugal também participou desse programa muitos anos depois, trazendo as crianças para mais tratamentos e férias. Sem dúvida, a região costeira com praias e boa harmonia ajudam na parte psicológica quando retornam à Ucrânia. Claramente, se veem melhores do que na partida. Essas crianças são monitoradas até os dias atuais na Ucrânia e outros lugares a que são tratadas. Infelizmente, estão fadadas a viver em tratamentos, à procura de uma vida melhor e, quem sabe, de um futuro que não só traga esperança de dias normais,
mas também de força, conquista e superação. A você que chegou até aqui, meu muitíssimo obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal. Compartilhe em redes sociais. Até breve.